Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma aula. E para você que não me conhece, eu sou o professor Léo Peixoto. E se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like. Muito importante você deixar o joinha nesse vídeo, isso me ajuda muito, né? A que o YouTube entenda que esse vídeo é importante e divulgue ele para mais pessoas. Se inscreve no canal, adiciona o sininho para você receber notificações, porque 2 vezes por semana, segunda e quarta, às 6 horas da manhã, eu posto um vídeo aqui no canal, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de manipulação de dados em Python, né? Na aula de hoje eu vou te ensinar a encontrar algum caractere ou parte de caractere específico que você quer dentro de uma coluna, a mudar esse caractere, tá? E também a parte de selecionar. Então vamos lá para o Python. Primeiro a gente vai fazer aqui, carregar os módulos, né, que a gente precisa, o pandas, o numpy, pflib e o rm. Vamos definir aqui o diretório e vamos ler o nosso arquivinho de dados. Tá? Então, nosso arquivo, só para relembrar, mas é o mesmo arquivo que a gente está usando nas últimas aulas, né? Nós temos uma coluna de local, uma coluna de tratamento, uma coluna de repetição e 3 variáveis: produtividade, teor de óleo e teor de proteína. Beleza? Então, nós vamos descer aqui no nosso script. Léo, como é que eu faço para ter acesso a esse script? Ele parece ter muita coisa legal. Então, para você acessar esse script, você tem que ser meu aluno do curso Data Science 360. Tá? Se você tiver interesse, o link está na descrição desse vídeo. É um curso onde eu ministro 2 aulas ao vivo por semana com os meus alunos e eu ensino desde o básico de R e Python até análises extremamente complexas como machine learning, sensoramento remoto, toda essa parte. E principalmente a parte de visualização também, que é algo muito importante hoje. Então, se você tiver interesse, o link está aí na descrição do vídeo, clica lá, faz a sua inscrição, e aí você vai ter acesso a todos os scripts em R, Python, materiais extra, um monte de coisa, tá bom? Bom, na aula de hoje, pessoal, nós vamos ver 3 funções. A primeira delas é para a gente verificar se um determinado string existe ou não na nossa base de dados. Léo, por que isso é importante, Léo? Para que eu vou querer identificar isso? Vamos supor que você tem um arquivo que é muito grande. E não dá para você ficar verificando no Excel. Tem arquivo que nem abre no Excel, gente. Eu sei que para muitos, às vezes, não é realidade nesse momento da sua carreira. Mas no futuro pode ser. Você trabalhar com arquivos que tem mais de 1 milhão de linhas e você não pode nem abrir no Excel. E aí vamos supor, igual no nosso exemplo aqui, que eu quero saber se o local sorriso existe no meu arquivo. Eu quero saber se eu tenho informação específica daquele local. Então, olha como que a gente pode fazer. Eu vou criar, um arquivo, e eu chamei aqui de exemplo str_detect. Pode colocar o nome que você quiser, tá? Igual, abre parênteses, dados, que é o nome do meu arquivo, ponto assign. Então, estou usando aqui a função assign, ok? O que nós vamos fazer? Eu vou criar uma nova coluna, que eu chamei de sorriso. Poderia também dar o nome que eu quisesse, ok? Não faz diferença. Essa coluna, ela vai devolver para a gente true ou false, tá? E como que é a estrutura para gente trabalhar com true ou false? Vou colocar o nome do meu arquivo de dados, entre colchetes, entre aspas, o nome da coluna que eu quero avaliar se existe ou não aquele string lá dentro, ponto type, entre parênteses str. Esse type nós já usamos na aula anterior e ele é para garantir que a sua coluna esteja no formato de string. Porque se a sua coluna estiver num outro formato, essa função não vai funcionar. Então você tem que garantir que ele está no formato de string. Ok?
E aí nós vamos usar outra função, .str.contains. Ou seja, contains, né, em inglês, a palavra contain. Então eu quero saber se aquele string, que eu vou definir ele agora, existe ou não nessa coluna. Aí, entre parênteses, entre aspas, eu coloco o string que eu quiser. Por exemplo, sorriso. Tá? Poderia colocar qualquer coisa aqui. Vírgula, regex igual a true. Ou seja, ele vai colocar true para se esse caractere, né, se esse string existir, e NA igual a false. Então, aqueles que não forem, ele vai colocar false. Depois, eu posso fazer aqui uma seleção de colunas. Isso aqui não é obrigatório. A gente poderia não utilizar essas duas. Vamos não utilizar, por enquanto. Só para vocês entenderem aqui. Quer ver? Deixa eu colocar aqui comentário. Vamos rodar. Olha o que ele coloca para a gente. Ele cria uma nova coluna no nosso arquivo de dados com a palavra true e a palavra false. True quando tiver sorriso, false quando não existir. Ok? E aí depois você pode selecionar esse arquivo. Como que a gente faz essa seleção, Léo? Usando o .lock. Então não preciso colocar o dados novamente, né? Por isso que a gente está usando esse parêntese aqui, porque aí o Python já entende que todas aquelas funções são referentes ao dados. Ok? Então, .lock, eu quero selecionar, aí entre colchetes, né? Eu quero selecionar todas as linhas, por isso eu coloco 2 pontos aqui, então eu quero todas as linhas, vírgula, aí entre outros colchetes, outro par de colchetes, né? Eu coloco as colunas que eu quero selecionar. Nesse caso, eu quero a coluna local e a coluna sorriso. Olha como que ficaria. Só as duas colunas. Mas além disso, eu quero tirar as duplicadas. Então, drop underline duplicate. Ok? E aí ele me devolve esse arquivinho aqui com todos os nomes de local e a coluna true, caso aquele local específico apareça. De novo, isso aqui é muito importante quando você tem uma base de dados muito grande, que você precisa pesquisar algum, né, no caso aqui, algum local específico. Vamos supor que eu tivesse todas as cidades brasileiras e eu quero saber se realmente tem informação daquela cidade específica. Então eu poderia verificar dessa forma. Tá? Então é uma função bem importante. A segunda função é a replace. Então a replace, ela, além de encontrar igual a content faz, ela vai modificar. Isso daqui é muito importante. Vocês vão lembrar, se você não assistiu aqui no canal, volta lá e assiste. Tem uma aula que eu ensino como você unificar duas tabelas. E lá eu falo que o nome tem que ser igual nas duas tabelas. Por exemplo, se uma tabela está sorriso tudo maiúsculo, a outra tem que estar sorriso tudo maiúsculo. Senão, você não consegue unificar. Ok? Então, essa função aqui, a replace, ela pode ser muito importante para você ajustar esses detalhes antes de você tentar fazer a unificação de duas tabelas. Então, como que a gente vai fazer? Criei também um arquivinho exemplo, que é exemplo underline str underline replace, entre parênteses, dados.assign, e aí nós vamos criar a nossa coluna. Eu vou chamar ela de local 2, ok? Ela recebe dados, entre colchetes, entre aspas, local, s.type, entre parênteses, str, para a gente garantir que está no formato de string, .str.replace. Então, eu quero agora mudar. Como que é a estrutura da função replace? Ela tem 3 argumentos, ok? Primeiro argumento é o nome que eu vou encontrar na minha coluna local. Sorriso.
entre aspas, ok? O segundo argumento é como que eu quero, o que eu quero substituir. Então eu vou substituir sorriso por qual palavra? Nesse caso aqui, sorriso, tudo maiúsculo. Essa modificação que eu vou fazer. Vírgula, regex igual a true. Então, aquilo que não tiver o nome de sorriso, deixa escrito a mesma coisa. Mantém, né, o nome. Então, eu vou rodar aqui sem essa parte aqui para vocês entenderem o que está sendo feito. Depois a gente faz aqui de novo, tá bom? Ó. Se eu rodar aqui, ele vai gerar aqui a coluna local 2 para mim. Com a palavra sorriso agora maiúsculo. Olha que legal. Então é muito fácil, né, fazer a modificação. Aí eu posso selecionar coluna. Vou selecionar apenas a coluna local e local 2, utilizando o ponto lock. E ficaria dessa forma. É sempre bom você verificar, né, se deu certo. Então é bem importante você fazer essas verificações. E depois a gente pode fazer o drop duplicate. E ele vai nos mostrar todas as possibilidades de local e o que está em local 2. Então, mais uma vez, isso é importante para você verificar se a transformação que você fez deu certo. E isso, pessoal, é muito importante, e principalmente quem é iniciante no R, ou até mesmo quando a pessoa não é iniciante, no R ou no Python, né, tanto faz, as pessoas cometem esse erro de fazer modificações, igual nós estamos fazendo aqui, e não verificar se deu certo. Confiar que simplesmente deu certo. A verificação é muito importante. Porque pode ser que alguma coisa não está certo e você não vai conseguir encontrar isso. Às vezes você não encontra no resultado. Às vezes o que está errado não vai... Assim, vai interferir nos resultados, mas de uma forma que você não vai perceber. E aí, né, seu resultado vai estar tudo errado, mas você nem vai saber. Então isso é muito importante, gente, fazer essas verificações quando a gente mexe com manipulação de dados, tanto no R quanto no Python. Tá bom? Bom, e agora a gente vai para a nossa terceira função, que é a extract. A extract, pessoal, é uma função que eu particularmente acho bem interessante. Porque ela te permite extrair parte de um string. E isso é muito bom, muito bom. Olha como que ela funciona. Eu vou criar aqui o meu arquivo, né? O exemplo strextract. Mesma estrutura, tá? Parênteses, dados.assign. Vou criar uma coluna chamada trat_letra. Que essa coluna vai receber dados, entre colchetes, entre aspas, a coluna tratamento, ponto .sttype_str, para transformar ela em string, ponto .str.extract. Aí, olha, isso aqui é importante. Ela tem uma estrutura bem específica, ok? Você vai colocar a letra R e, entre aspas, aquilo que você quer que seja, vamos dizer, que seja mantido, que seja extraído, né? E aí, quando a gente coloca essa estrutura aqui, pessoal, parênteses, colchetes, A-Z, eu estou falando o seguinte, olha, tudo que for letra, eu quero manter. Poderia fazer a mesma estrutura para número, tá? Colocar 0-9, tudo que for número, mantém. Ou colocar algo específico entre parênteses. Você pode colocar também, uma escrita específica, alguma coisa específica, ok? Então, olha como vai ficar, ó, não vou rodar essa parte aqui ainda, para vocês verem que interessante, ó. Ele vai devolver para a gente a letra T. É o que ele tem, né? Agora, eu vou colocar aqui 0 to 9. Ó, ele devolve só o número. Tá vendo? Então você pode brincar aqui do jeito que você quiser. Beleza? Vou voltar aqui com a letra T. Aí você pode, de novo, selecionar só suas colunas de interesse. Então eu uso o ponto lock.
entre colchetes, 2 pontos, porque eu quero todas as linhas. Léo, e se eu quiser selecionar as linhas? Eu já fiz uma aula ensinando a fazer isso. Tá? Você dá uma olhada na aula lá. Vírgula, entre colchetes, as colunas que eu quero. Então, entre aspas, a coluna tratamento e entre aspas, a coluna trate letra. Ele vai fazer o seguinte. E aí você checa se a transformação, né, foi feita da maneira correta. Ok? E depois a gente pode checar aqui também a questão da duplicar. E aí fica mais fácil checar, ele coloca todos os tratamentos, né? E o que aconteceu na nova coluna que você criou. Então são 3 funções, pessoal, que em algum momento vocês vão usar. Elas são muito importantes na hora que a gente trabalha com manipulação de dados. E entender ela facilita muito a sua vida. Porque fazer isso no Excel, se você tem um arquivo pequeno é fácil, mas se você tem um arquivo grande é muito complexo. E aí, essas funções do Python vão facilitar demais a sua vida. Então, pessoal, na aula de hoje é isso, tá? Mais uma vez eu peço, deixa um joinha no vídeo, compartilha com seus colegas e deixa um comentário aqui. Léo, eu queria a aula falando sobre tal assunto. E aí eu vou gravar uma aula específica para aquilo que você pedir. Tá bom? No mais, nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!